Deixa eu carregar aqui o coiso. Vamos lá ver. Ai, problemas técnicos, para variar. Pam, 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 pam. Curiosos, olá, vão chegando, vão chegando. Tivemos aqui alguns problemas técnicos, mas já vamos começar com a nossa live. Estou só aqui à espera que o meu convidado... Ah, ok, vejo que ele já está aqui. Então agora é só fazeres o pedido que eu vou aceitar. Perfeito. Vamos aqui a nossa conversa. Aceitar. Vejo aqui dois pedidos. Ah, já está. Lovely. Adoro, adoro. Olá, olá, olá. Olá todo mundo, conseguem ouvir-me bem? Bem, eu consigo ouvir perfeitamente. Curiosos, confirmem, por favor, se conseguem ouvir. Tivemos Olá. aqui alguns problemas para entrar, mas acho que agora é que vai. Agora é que vai. Bem, sem mais delongas, eu já fiz aqui uma pequena introduçãozinha da nossa conversa, o que é que nós vamos estar aqui a falar. Nós vamos falar sobre vinhos, porque basicamente aqui tem que vir com caneta, com papel, que é para apontar tudo, as dicas todas, não deixar nada de fora, chamem todos. Primeira dica do dia. Mas antes de partirmos já especificamente para o nosso tema, eu sou a Elis Ramos da Cruz, sou a curadora daqui da página 145 graus e vou pedir a ti que te apresentes para as pessoas saberem com quem nós vamos estar aqui a conversar hoje. Pessoal, estão aí do outro lado? Eu acho que eu deixei de ouvir. Será que foi a única? Hello? 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 Deixei de ouvir. Ai, que horror. Deixei de ouvir. Seriously? E o Souza? Vocês ouviram o Souza? Ah, tá bem. Pera. Ok. Conseguem ouvir agora? Ah, ok. Agora sim. Voltaste. Ótimo. Eu havia caído, na verdade. Sim. Ah, ok. Pessoal, muito obrigado já por estarem aqui. Vamos falar um pouco hoje sobre vinhos, mas antes disso, eu sou o Souza Gaspar, sou enófilo e daqui a pouco também já começamos a falar o que é isso de enófilo. Alguns dizem enólogos, outros sommelier, mas pronto, eu sou enófilo, eu amo vinho, adoro vinhos e é disso que eu vim partilhar aqui um pouco com vocês. Boa, boa. Adoro. Souza, eu aqui começo sempre com uma pergunta que eu vou dizer provocadora, né? Que é para ajudar aqui a quebrar o gelo, como se diz. E eu gostava de saber se tu tivesse a oportunidade de convidar alguém para beber uma taça de vinho, famoso ou não, aquela, sei lá, ter aquele momento em que estás a partilhar uma taça de vinho com alguém, estás a poder trocar aqui algumas ideias. Olha, boa. Quem é que tu ias escolher e porquê? Olha, por acaso uma pergunta curiosa, mas eu convidaria os meus amigos ou o meu pai, Boa. porque o melhor ingrediente do vinho, na verdade, são as companhias. Quando temos boa companhia ao lado, o vinho sabe sempre melhor. Olha, e uma coisa que eu por acaso ouço sempre, que já ouvi algumas vezes e também já li em alguns lugares, que é uma frase que diz que vinho bom é vinho partilhado. Não tipo o tipo de vinho, tinto, branco, verde, o que seja, mas vinho bom é vinho partilhado. E acho que vai de encontro àquilo que tu acabaste de dizer, que é poderes partilhar uma taça de vinho com as pessoas que tu gostas, com as pessoas que tu admiras, né? E com quem podes trocar assim uma boa conversa, trocar ideias e etc. Exato. Mas como é que tu... Fazer uma coisa Sim, assim.
Sim, uma taça, o melhor vinho é vinho com companhia, mas se eu tivesse que convidar alguma pessoa famosa também, porque vamos partir do princípio que uma pessoa famosa também pode ser uma ótima companhia, embora eventualmente pode ser desconhecida, mas pode ser uma ótima companhia. Eu convidaria um sommelier, um Master of Wine, chamado Andrew Mack, uma das figuras assim, mais importantes no mundo do vinho, lá nos Estados Unidos. E porque eu aprendi assim, um monte com ele. Boa. E como é que tu começaste essa tua aventura pelo mundo dos vinhos? Porque eu sei que o mundo dos vinhos é enorme. Tu tens regiões, tu tens vários tipos de uvas, tu tens vários tipos de vinhos. São muitas informações em relação aos vinhos. Eu quero saber como é que o que é que te despertou assim, tipo essa curiosidade? Como é que tu entraste nesse mundo? Como é que foi? Olha, por acaso eu sou um eterno curioso. Mas falar de vinho emociona, sabes? Falar de vinho emociona. É sério. A paixão por vinhos começa muito cedo. Acho que eu estava ali por volta de 18, 19 anos. Era uma idade. Não bebia escondido dos pais, né? Não bebia escondido dos pais. Não. Mas nessa altura a minha mãe tinha uma loja, uma garrafeira, e eu fiquei um ano na garrafeira, porque pronto, estava um ano sem estudar, então dediquei-me completamente ao negócio. E parte do meu trabalho era selecionar os vinhos, fazer compra, selecionar rótulos, sugerir vinho a clientes, embora nessa altura eu não provava uma gota de álcool. Eu dizia assim, que álcool para mim só se for na ferida. Adoro. Essa sensibilidade pela arte, pelo design, eu sempre gostei de rótulos bonitos. O que me atraía a vinhos, na verdade, eram os rótulos. E eu comprava os vinhos baseados nos rótulos bonitos. Naquela altura eu não sabia nada de terroirs, de regiões, de castas e coisas parecidas, não. O que me atraía a vinho eram os rótulos, essencialmente. E era baseado nisso que eu sugeria aos clientes, imagina. Boa. Quer dizer, não, mas eu acho engraçado, porque o que tu acabaste de dizer agora, né? Se calhar para nós que estamos aqui desse lado, que não somos conhecedores, acaba por ser o nosso primeiro critério, né? A garrafa bonita, se calhar a região, estamos muito habituados aqui a Portugal, né? Então achamos que os vinhos portugueses, se calhar são os fichas, mas... Falar dos vinhos portugueses. Sim. Não esqueça, anota aí. Sim. Não, olha, mas porque nós queremos mesmo perceber, a ideia de estarmos aqui nessa live é exatamente perceber um bocadinho mais sobre o mundo dos vinhos. Claro, podemos assim dizer, mais enfoque naqueles que estão mais próximos, né? Que para nós são mais acessíveis, que vamos a uma loja e encontramos facilmente. Sei que existem também garrafeiras com muita variedade, independentemente da região. Tipo, Portugal é mais próximo, mas tem vinhos de outras regiões. Eu tenho aqui uma garrafa que eu trouxe especialmente para essa live, para tu me ajudares a desmistificar se é um vinho bom ou não. Boa. Mas a ideia dessa live é mesmo nós aprendermos. Então, antes de eu perguntar a ti, tipo, sobre regiões, tu tens uma região específica que mais gostas ou que mais aprecias o vinho dessa região. Vou só fazer aqui uma nota, curiosos. Deixem as perguntas aqui na caixinha de perguntas ou aqui nos comentários que eu vou estar aqui a moderar, né? Para o convidado responder tudo e mais alguma coisa. Já percebemos que ele conhece mesmo de vinhos, já está nisso há muito tempo, então, curiosos, aproveitem. O final de semana está a chegar, vocês querem abrir aquela garrafinha, comprar aquela garrafinha, o almocinho, a harmonização, atenção à jogada. Então, façam todas as perguntas que quiserem fazer, que nós estamos aqui mesmo para aprender e eu estou aqui a tirar notas, né? Depois ninguém me pergunta, porque a live é mesmo para isso. Estou aqui já a tirar notas de tudo aquilo que nós vamos aqui falar hoje. Então, Sousa, diz-me, quais são as regiões, primeiro a tua região favorita, né? E depois ajuda-nos aqui a perceber, eventualmente, né, no mundo dos vinhos, quais são as regiões, como é que nós escolhemos, como é que nós identificamos. Pois, pronto, deve ter muita gente na live que está em fase inicial em vinhos. Deixa-me aqui explicar um pouco o que é essa coisa de regiões. Os
vinhos, historicamente, bom vinho ou mau vinho, normal, historicamente, é sempre baseado numa região que tem determinado clima, que tem determinado tipo de solo e por aí vai. Então, quanto melhor for o solo, quanto melhor for o clima, melhor a uva e, consequentemente, melhor o vinho. Então, há regiões que são tradicionalmente cultivadoras de uvas para vinho, né? E as regiões no mundo, as regiões vinícolas no mundo estão divididas em duas partes. Uma parte da região são chamadas de mundo antigo e outra parte é chamada de mundo novo. Ok. O mundo antigo são aquelas regiões mais, digamos, centenárias na produção de vinho. Estou a falar de Portugal, estou a falar da Alemanha, estou a falar de Itália, países similares. França não devia deixar de ser aqui. Prontos. E no mundo novo são, digamos, os países mais novos nessa cultura. Falamos da Argentina, tenho aqui uma garrafa onde é que é isso? Próximo da Argentina, a cidade de Peru, esqueci agora o nome. Mas pronto, América Latina, África do Sul, países como esses fazem parte do Novo Mundo. Ok. E uma característica muito comum nos países do mundo antigo é o clima. O clima dos países normalmente é muito frio. Então, os vinhos desses países também acarretam características que vêm desse frio. Ao passo que os vinhos do Novo Mundo tendem a ser em climas mais tropicais, mais quentes, como a América Latina, por exemplo. E também as características desse clima é muito presente no vinho. Ok. Mas isso não significa, desculpa te cortar só para não esquecer a minha questão, mas isso não significa que, por exemplo, numa região antiga, ou tipo o velho mundo, como tu acabaste de dizer, melhor do que o novo mundo. Não tem nada a ver. Não. São características completamente diferentes. São somente estilos diferentes. Ok. Sim, eu pergunto isso porque nós estamos muito habituados a ouvir que vinho bom é o vinho francês. Vinho bom é o vinho, sei lá, é vinho de Portugal, da Touriga Nacional, que toda a gente os conhecedores. França é a meca do vinho. Certo. Tá? Peregrinação está para a Meca como o vinho está para a França. Boa. Esse é um caso à parte. E eu digo isso porque, note, por exemplo, vou já dar spoiler aqui, vou mostrar tudo mais pronto. Note, por exemplo, que o nome das 6 uvas que são consideradas nobres são, com exceção de uma, são todas francesas. Ok. Então, ok. Sim, porque eu acho que é importante fazer essa distinção, né? Porque às vezes a pessoa imagina, vais à África do Sul, queres oferecer uma garrafa de vinho a alguém, mas a pessoa está formatada de que vinho bom é só vinho da Europa, né? Mas não quer dizer que o vinho da África do Sul, por exemplo, o vinho do Chile, o vinho do Peru ou de um país qualquer da América Latina, por ser um novo mundo associado aos vinhos, não quer dizer que não seja tão bom quanto, né? Exato. O que importa frisar aqui é que são regiões distintas e cada vinho vai ter as características daquela região. Só para aproveitar aqui, tem uma pergunta que acaba por ajudar-nos aqui a arrematar o que tu estás a dizer. Como é que se identifica um bom vinho? Que é a pergunta do Felipe Cristóvão Caiado, acho que disse bem. Ele pergunta aqui, como é que se identifica um bom vinho? Um bom vinho é sempre um depende. E esse é o problema. Tem sempre um depende. Mas vamos dividir em duas partes. O bom vinho precisa ter qualidade técnica. A nível de produção industrial, precisa seguir os parâmetros que os governos ou as comissões vinícolas definem para determinada região. Isso é comum. Qualquer indústria tem os seus parâmetros. Esses parâmetros precisam ser seguidos. Essa é a primeira parte. Tá? E para identificarmos qualidade técnica, normalmente olhamos para o rótulo, se tem algum selo, se tem algum vinho de denominação de origem controlada, se é algum vinho de denominação de origem controlada e garantida. Este teste DOC ou DOCG no vinho já dá a ideia de que o vinho tem qualidade técnica. Essa é a primeira parte. DU e DOCG?
É isso? DOCG, Denominação de Origem Controlada e Garantida. Tá bom. Eu estou a tirar notas. Bom, depois podemos entrar em mais detalhes sobre a classificação, digamos, da qualidade dos vinhos. Mas, em princípio, é ter a ideia de que o vinho precisa ter qualidade técnica, e qualidade técnica é isso que eu acabei de definir aqui, em poucas palavras. E também a segunda parte depende do nosso palato, depende do nosso gosto. Para ajudar as pessoas a compreender, eu faço a seguinte analogia. Pense no seu prato preferido. Há ingredientes que eventualmente você não gosta, por exemplo. Há pessoas que gostam de pratos picantes. Há pessoas que gostam de pratos mais doces, há pessoas que gostam mais salgados e por aí vai. O vinho também tem, digamos, por assim dizer, sabores diferentes. Tem um espectro de sabores. E que a pessoa deve saber qual é o tipo de sabor que gosta mais. Gosta mais de coisas doces, coisas amargas, coisas azedas, coisas mais cítricas, mais com limão. E para aprender a gostar tem que provar. Não tem como. Tem que provar vários e depois... Tá? Mas uma vez identificado o tipo de sabor que gosta, ali sim eu posso sugerir um vinho específico. Dando exemplos concretos. Se a pessoa, por exemplo, gosta de vinhos mais doces, que gosta de vinho tinto, por exemplo, eu vou sugerir, por exemplo, um vinho da uva primitivo, que é muito comum na Itália. Nos Estados Unidos é muito mais conhecido como Zinfandel. Mas nós aqui aparece nas lojas, por exemplo, o primitivo da Passito, o primitivo de Mandura. São vinhos doces, bem frutados, bem gostosos. Por acaso gosto muito. Ok. Sousa, deixa-me aproveitar e perguntar. Quando tu dizes uva primitiva, o que significa exatamente? Ok. As uvas têm nome. Ok. Existem 11 espécies de uva. Ok. Porque nós assumimos que basta ser uva, vai sair daí um vinho e acabou. Não. Existem 11 espécies de uva. O único tipo de uva que é usado para fazer vinho é a uva da espécie Vitis vinifera. Ok. As demais, dentre as várias, estão aquelas que nós consumimos em casa. Ok. E aquelas não servem para fazer vinho. Ok, quer dizer, aquela uva que nós compramos no supermercado, podemos até deixar fermentar, não vai dar certo. Não é a uva ideal para fazer vinho. Não tentem isso em casa, curioso. Não tentem isso em casa, não vai funcionar. Existem uvas próprias, eu posso dar aqui exemplos de algumas. Vou falar das 6 uvas clássicas, por exemplo. As mais usadas para vinhos tintos. A mais plantada do mundo é a Cabernet Sauvignon. Ok. Boa. Temos França, temos por aí. A segunda delas é a Merlot. Escreve-se Merlot. Ok. A terceira delas é a Pinot Noir. Pinot Noir. É tudo francês, né? Certo. Pinot Noir. Essas são as 3 uvas clássicas para vinhos tintos. Agora, para vinhos brancos, temos também 3 uvas clássicas, ou uvas nobres. A primeira delas, que é a mais plantada a nível mundial, é a Chardonnay. Chardonnay. A pessoa ouve, olha, deixa eu só fazer aqui uma parte. Como tu sabes, eu gosto de ler, né? Os outros, o pessoal que está aí também sabe. Então, imagina tu estás a ler já num livro, tipo um romance, uma cena, o casal saiu já para beber, a moça pede um bebê sobre Agora, nos livros, nos filmes, sempre que for para oferecer uma garrafa, normalmente o pessoal leva uma garrafa de Chardonnay. Exato. Exatamente. Boa. Cultural. Pois. E depois da Chardonnay tens a Sauvignon Blanc, né? E por último tens a Riesling, que é uma uva que eu por acaso aprecio bastante. Só aqui para fazer um link rápido em termos do que eu estava a falar de gostos e sabores. Né? Então, se pensarmos em termos de gosto, vamos começar com as brancas. Chardonnay é uma uva mais amarga, que na terminologia do vinho chamamos de seco, né? Gera vinhos secos, encorpados, aveludados no palato, ou seja, um vinho que espanca o teu palato. Tu pões um gole e sentes uma agressão brutal na tua boca.
Aham. E ainda por cima é amargo, tá? É seco, por assim dizer. Uhum. Tá? E depois tens um meio termo, que é a Sauvignon Blanc, que ela é off-dry, é meio seca, Uhum. meio doce, está ali no meio, né? Mas está mais para cítrica, né? Está mais para lima, está mais para, tem notas de lima, tem notas de alguma laranja verde, está ali no meio. Tá? E depois tens uma mais doce, mais palatável, mais amigável, que é a Riesling, Uhum. que até parece um sumo de ananás. Ok. Vinhos parecido até no sumo de ananás, tem bastante nota de ananás, pera, limão lá no fundo. Uhum. Tá? Boa. Então, por isso é que, e passando aqui um pouco a parte de escolher vinho, eu escolho vinhos a partir da uva. Uhum. Ok. Porque eu tenho minimamente o que encontrar. Eu conheço as uvas Uhum. e sei o que uma uva pode produzir em termos de vinho. Ok, ok. Agora só uma pergunta que eu vou passar agora a prestar mais atenção, se calhar quando for comprar uma garrafa de vinho. Tu quando compras tu já deste aqui algumas dicas, né? Já falaste da uva, já falaste da origem, mas tu quando pegas na garrafa, tu consegues ver claramente o tipo de uva para a constituição daquele vinho, certo? Sim e não. Vou começar pelo sim. Sim, vou começar mostrando por exemplo, né? Uhum. Eu tenho aqui essa garrafa, não sei se consegue ver bem, não sei se dá muito jeito. Não conseguimos ver, mas se tu disseres a marca, nós como somos Bom, curiosos, então vamos procurar. no rótulo, Uhum. aqui assim a parte da frente, aparece logo a escrita Cabernet Sauvignon. Ah, ok. Uhum. Tá? Eu sei que esse vinho é Cabernet Sauvignon. Tem uma Ok. coisa, os vinhos do Novo Mundo normalmente apresentam as uvas. Uhum. Tá? Nos vinhos do mundo antigo, dificilmente vão lhe apresentar as uvas. Ok, ok. Nos vinhos franceses, sobretudo, e ali é onde entra o conhecimento mesmo profundo sobre vinhos, o vinho é apresentado pela região, não pela uva. Ok, 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 Os ok. vinhos de Bordeaux, Uhum. os vinhos de Bordeaux, existe pronto, a Comissão Vinícola de Bordeaux definiu que na região de Bordeaux não se pode plantar outra uva que não seja Cabernet Sauvignon, Merlot ou Cabernet Franc. Ah, tá bem. Ok, 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 ok. Então, se um vinho for Bordeaux, se for Bordeaux, tem que necessariamente ter Merlot e Cabernet Sauvignon. Ok, É um blend, é uma ok. mistura de uvas, uma mistura de uvas. Certo? Uhum. Então, Interessante. no Novo Mundo nós temos essa flexibilidade, temos mesmo os vinhos portugueses, agora produz-se muito vinho português no estilo do Novo Mundo, em Uhum. que eles apresentam a região, mas também, sobretudo no contrarótulo, apresentam as uvas. Ok, ok. Que interessante. Adoro. Olha, deixa eu só aproveitar aqui e fazer as perguntas, porque senão eu vou consumir todas as perguntas. Meu Deus, a sério, I'm excited. Tem aqui a pergunta da... Miriam. Tia Miriam. Aqui a pergunta é, os vinhos acima de 13 graus são sempre bons vinhos? Boa pergunta. Isso é clichê, isso é totalmente clichê. A resposta é não, não necessariamente. Ok, Tá? boa. Não Boa. necessariamente. Ok. Curto e grosso, Depois, não necessariamente. ok, boa. Depois aqui tem a pergunta do Eurico. Olá, Eurico. Quais os efeitos dos sulfitos contidos nos vinhos concorrem para algum risco na vida humana? Essa pergunta é séria. Essa Primeiro, pergunta o é que são séria. sulfitos? Tipo, o que são Envolve sulfitos? ciência. Bom, é assim, o vinho tem conservantes naturais. Certo. A Uhum. casca do vinho, na casca do vinho, da uva, desculpa, há uma Uhum. substância que se chama taninos, que nós Certo. chamamos taninos. É um ácido, mas pronto, para simplificar, vamos chamar só de taninos. Esta substância consiste num conservante natural para o vinho. Mas só essa substância, para longas conservações, não é o suficiente. O que é que os produtores muitas vezes fazem? Eles adicionam outra substância para melhorar a conservação do vinho, Ok. que não é específico, são os sulfitos. Uhum. Ok, ok. É assim, não existem estudos conclusivos,
Mas boa parte dos estudos indicam que o sulfito é, em grande parte, o causador das dores de cabeça durante ou depois do consumo de vinho. Ok. Quanto Mas, mais sulfito, alguns estudos sugerem que quanto mais sulfito no vinho, maior o efeito da ressaca no dia seguinte. ok. Olha, isso é uma pergunta muito interessante. Por quê? Porque eu já ouvi pessoas a dizer que se beber, por exemplo, o vinho sei lá, do pacote, do catujal, né? É assim que se diz, do catujal, tem uma ressaca no dia seguinte terrível, mas se beber um vinho, tipo, de uma região de origem controlada, com maior qualidade, no dia seguinte acorda, tipo, não aconteceu nada. Será que podemos fazer essa associação aos sulfitos ou não? Não necessariamente. Aqui entra um outro problema, que é o problema da contrafação. O vinho Existem vinhos que não são vinhos. Existem vinhos que são feitos a partir de substâncias em laboratório e que, ao provar, faz lembrar vinho. Ok. Mas não necessariamente vinho. Estes, sim, dão problemas sérios de saúde. Ok. Não posso aqui apontar marca, porque é tricky, mas... Certo. Não, mas dá para captar a ideia, e agora eu ia aqui usar também aqui essa pergunta para fazer uma outra, que é: será que podemos também associar necessariamente o preço do vinho à sua qualidade? Não estou a referir àqueles vinhos que tu encontras tipo nos restaurantes XPTO, aquelas garrafas que nós sabemos que automaticamente, pelo preço, pela região, pela exclusividade, se calhar vão ter aquele preço mais elevado. Mas imagina que eu vou ao supermercado, normal, né, aqui em Luanda, quero comprar uma garrafa de vinho, encontro um vinho de 3.000 kwanzas versus um vinho de 7.000 kwanzas. Posso usar essa analogia para identificar que o de 7.000 kwanzas é melhor? Boa pergunta. E eu respondo da seguinte maneira. Existe uma margem de preço em que é inseguro comprar vinhos. Ok. É inseguro porque não sabe o que vai obter. Vou dar um exemplo. Existe um vinho, chama-se Barril Curioso. Esse vinho custa 2.800 kwanzas, quase 3.000 kwanzas. Um vinho baratinho, super baratinho. Ele tem várias uvas, né? Tem o Syrah, tem o Cabernet Sauvignon, tem até alguns brancos. O Cabernet Sauvignon do Barril Curioso é um vinhaço a sério. Deixa eu por aqui. Custam 2.800 kwanzas. A sério? Ao passo que há vinhos, há um vinho chamado Ocean, um vinho sul-africano, também Cabernet Sauvignon, custa a volta de 9.000 kwanzas, que é uma dor de cabeça tremenda. Podre. Assim, a sério? Vinho completamente desestruturado. E quando digo desestruturado, estou a dizer que o vinho tem algumas dimensões, né? Tu tem, quando pões no palato, tu sentes os taninos, tu sentes a doçura, tu sentes a acidez, que são mais ou menos as 3 dimensões básicas na prova. E aquele vinho é completamente desbalanceado. Extremamente azedo, parece que oxidou, enfim, um vinho podre. Mas é muito... Não comprem, meu Deus, vamos destruir a live agora. Pronto. Na posição em que me encontro, eu provo muitos vinhos. Sou curioso e provo muitas coisas, mas provo muitos vinhos, assim está certo. E aquele vinho foi uma decepção total. Mas para responder diretamente à pergunta, é que o preço não determina a qualidade, mas existe uma margem segura para comprar um vinho minimamente aceitável. Eu diria que acima de 5.000 kwanzas já se consegue um vinho bom. Acima de 5.000 kwanzas. Ok, boa. 5.000 kwanzas. Pessoal, atenção jogada, apontem. Deixa só ler aqui um comentário que, pronto, já acabaste de responder, que é da Ana. Qual é a razão dos vinhos mais antigos serem melhores? Não sei se queres reforçar aqui, porque não é necessariamente uma questão de ser melhor, né? Mas das características que cada região vai agregar ao seu vinho, né? A produção que vai fazer. Eu quero comentar sobre essa questão. Podes repetir a pergunta? Sim, aqui é. Qual é a razão
dos vinhos mais antigos serem melhores? Ok. Essa é uma questão bem interessante, muito boa. Muito boa essa questão. Pronto. Os vinhos, quando novos, são como adolescentes mesmo. Dão muito Dá dor de trabalho. cabeça. Não têm experiência, dão dor de cabeça. Certo. E o mais velho tem mais experiência, é mais calmo, é mais dosado, é mais calmo. Essa analogia é muito válida para vinho. Ok. Um vinho novo, vou dar um exemplo. Merlot. O Merlot, quando novo, vamos dizer, uma safra 2000, 2020, 2021, 2022, é um vinho novo. Até 3 anos podemos considerar um vinho novo. É um vinho que vai primeiro mostrar muita potência, vai agredir muito o seu palato. Vai agredir muito o seu palato. Ok. Se for um vinho se for um vinho tinto, que normalmente gera muitos taninos, como Cabernet Sauvignon, Merlot, que é mais ou menos meio, os taninos são muito acentuados. Pronto, vamos então parar para falar um pouco sobre o que é tanino, só para abrir aqui um parênteses. Taninos no palato é aquela sensação de adstringência. Quando a pessoa dá um gole, e sempre parece que a boca está secada. Está secada. E se encher a boca de vinho, aqui assim entre os dentes e as gengivas, entre as gengivas e o lábio, aqui parece que fica mesmo seco, parece que está colado. Ou ainda outro bom exemplo. Imagina a comer banana verde. Certo. Aquela sensação. Estranha. Sim. Pronto, é aquela sensação estranha. Então, aquela sensação fica muito acentuada em vinhos novos, sobretudo os tintos. São os que apresentam mais taninos. Tá? A acidez normalmente fica muito desbalanceada. É um vinho que, em termos de equilíbrio nas várias dimensões, normalmente fica desequilibrado. Ok. Algumas coisas, os vinhos antigos, muito pelo contrário, apresentam uma característica mais balanceada. O tempo ajuda a criar esse balanceamento entre a astringência, os taninos, a acidez, a doçura, e fica uma coisa assim muito harmoniosa. Ok. Normalmente, nós chamamos vinho bom. Um vinho que apresenta estrutura bem balanceada. Estrutura, né, são essas dimensões diferentes, mas nas quantidades certas. Ok. Posso não gostar pessoalmente, mas reconheço que é um bom vinho. Ok. E agora diz-me uma coisa, tu falaste aqui de algo interessante, que é os vinhos mais novos, em função, tu disseste 3 anos mais ou menos, né? Vamos considerar um vinho recente. Mas imagina, nós vamos comprar um vinho e encontramos vinho tipo, sei lá, 2015. Nós estamos em 2023. Vamos considerar então, em função do tempo, ou seja, aquele 2015 é a altura em que foi produzido, engarrafado, é isso? Essa associação que se faz? O ano que apresenta o rótulo é o ano da colheita da safra. É o ano em que colheram as uvas. Ok. Exatamente. É o ano da colheita das uvas. Ok. Isso significa que, ou seja, fizeram a colheita e tem aquele processo todo para a execução do próprio vinho, né? Exato. Tem o processo, tem a colheita, depois tem a extração da musta, tem como é que eu diria? O levedamento, a fermentação, e depois tem aquele todo processo de maturação. Se for um vinho que vai para envelhecimento em barris, vai primeiro para envelhecimento, 6 meses, 1 ano, 2 anos, alguns vinhos 3 anos, e depois só assim que vai fazer latas. Ok. Mas o ano que aparece é o ano da colheita daquela safra. Tá bem. Não quer dizer que foi tipo, colhemos em 2015, vamos vender já em 2015. Não. Isso. Não é data de fabrico. Ok. Aquela não é data de fabrico, é a data da colheita das uvas para aquele vinho. Ok. Perfeito. Boa. Olha, aqui tem uma pergunta também do Pedro Dias, que é: será que todos os vinhos são bons, dependendo do clima, da comida, maturação ou origens? Pedro Dias. É uma pergunta um pouco complexa. Sim, será que todos os vinhos são bons? É isso que eu percebi. A resposta é não. Nem todos os vinhos são bons.
Pois, porque há vinhos que, como eu dei exemplo, por exemplo, do Ocean, que é um vinho terrível, tem mais recordações do vinho. Tem ódio. Ok. Mas também há outros vinhos que podem estar excessivamente oxidados. Há vinhos que podem estar, por assim dizer, enferrujados. O que acontece? O oxigênio é amigo e inimigo do vinho ao mesmo tempo. Se for controlado, por exemplo, uma garrafa que está bem cortiçada, né? Tem aqui a cortiça fechada, tapado, o que é que vai acontecer? Com o tempo, a micro-oxigenação, ou aquela quantidade de oxigênio em pequenas quantidades que vai entrando, vai criar esse balanço nas dimensões do vinho. Ao passo que deixarmos o vinho, por exemplo, aberto durante 5 dias, o que nós vamos encontrar é algo bem azedo, quase um vinagre. Certo, 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 certo. Muitas Olha vezes, aqui. esdrúxulo, mas muitas vezes o que acontece? O vinho não tem uma boa cobertura e passa oxigênio em demasia. Isso faz com que o vinho deteriore em pouco tempo. O vinho pode ser por exemplo, mas se não tiver uma boa cobertura, o vinho fica extremamente oxidado. Então, é um vinho que vai apresentar, por exemplo, as características da uva, que o enófilo vai provar e vai sentir que não, este vinho é desta ou daquela uva. Não vai conseguir sentir essas características, porque a fruta toda já vai. Ok. Sousa, então ajuda-me a perceber o processo de decantação do vinho. Porque eu vejo muita gente, tipo, abriu a garrafa, põe ali no decantador, né? Deixa um tempinho e depois é que servem. Dizem, não, porque isso faz uma grande diferença. Qual é a diferença que isso realmente faz? Ajuda-nos aqui a perceber. Olha, vou pedir que faça o seguinte. Qual é a garrafa que tem aí, por acaso? Só para perceber se podemos fazer esse exercício. Queres estar agora, meu Deus? Bem, olha, não vais decantar. Não vais decantar o vinho. Não vais decantar agora o vinho. Ok. Eu só quero ver a garrafa. Bem, é vinho tinto? Eu não sei se vais conseguir ver bem, mas sei que é uma garrafa do Chile, que é o que diz aqui, e é um Syrah, é assim que se diz? Syrah, né? Syrah. Então é uma garrafa do Chile e é um Syrah. Qual é o ano? 2017. 2017. Já tem alguma idade. Ok. Yeah. Então é só ótimo. que eu tenho aqui. O que acontece? Muito provavelmente não vai precisar decantar. Existem duas circunstâncias que nós precisamos decantar o vinho. A primeira é quando o vinho é muito antigo e... Pronto, são 3 circunstâncias. A primeira circunstância é quando o vinho é muito antigo, estou a falar de um vinho com mais de 10 anos. Ok. Um vinho tinto antigo, com o tempo, depois de repousado, vai acumulando algumas partículas quase sólidas, assim, bem visíveis, que são conhecidos como... pronto, esquece agora o nome. Mas vai notar que acumula mesmo partículas aqui embaixo. Então, para separar aquelas partículas meio que quase sujeira no vinho, do líquido, vai decantar com calma até começar a surgir aquelas partículas, né? Vai parar para que aquelas partículas são chamados sedimentos. Pronto. Os sedimentos ficam aqui embaixo. Para separar os sedimentos do vinho, vai decantar o vinho. Ok. Embora tiremos essa mania, porque os sedimentos não fazem mal. Não fazem mal nenhum. Mas há quem gosta que fica desenhante no copo, né? Então decanta o vinho para separar os sedimentos do vinho filtrado puro. Ok. Essa é a primeira circunstância. Na segunda circunstância, há vinhos que não são filtrados. Ok. Esse vinho é puro, consegue-se ver aqui que não tem, se fosse em fruta normal ou sumo, chamaríamos de polpa. Né? Mas normalmente nós chamamos de sedimentos. Não tem sedimentos nenhum aqui, é um vinho filtrado. Há vinhos que não são filtrados. Tá? E que essas partículas aparecem mesmo em grandes quantidades. Novamente, nesse caso, precisamos decantar. O terceiro caso, que é o mais comum, é quando se trata de um vinho novo. Eu falei que o vinho novo
não tem experiência, todo desequilibrado, né? Nem precisa ser decantado. O que é que vai acontecer quando nós decantamos? Olha só para a estrutura de um decantador. Olha para a estrutura do decantador. Aqui, até o meio aqui assim mais ou menos, cabe uma garrafa inteira. Ok. Ele foi desenhado para caber aqui uma garrafa inteira. E por quê? Porque note que esse espaço todo, esse espaço que o vinho vai ter aqui, é para o vinho ter contato com o oxigênio. Lembra quando disse que o vinho é amigo e inimigo do oxigênio ao mesmo tempo? Sim. Quanto mais oxigênio no vinho, né? Assim, nós embutimos muito oxigênio em pouco tempo no vinho, ele vai, se achamos o tempo correto, ele vai conseguir equilibrar o vinho. Ok. E qual seria o tempo correto? Para vinhos, vamos supor que a gente vai consumir uma garrafa de vinho novo, muito novo mesmo. 4, 5 horas, digamos que se tivermos com pressa 4 a 5 horas, mas o tempo ideal seriam 12 horas. O vinho fica perfeito. Certo? Ai, é sério. O exercício que eu vou dar é o seguinte, que é que tem o mesmo efeito que decantar o vinho. Que é, vai beber, quando beber esse vinho, não acaba a garrafa toda, deixa pelo menos meia, verdade? Deixa a garrafa na colher. No dia seguinte, prova o vinho, mas presta muita atenção no primeiro dia que provar o vinho. Sim. No segundo dia, volta a provar o vinho. De preferência na mesma temperatura. Vai sentir a diferença brutal. Esse vinho já tem alguma idade. Eu preferia que fizesse isso com um vinho que fosse novo mesmo. Vai ver a diferença brutal que é ter um vinho levemente oxidado e um vinho extremamente novo. Assim, a diferença é literalmente da água para o vinho. É brutal. Olha, eu vou fazer aqui uma confissão. Quem nunca fez que me atira a primeira pedra. Que é do estilo pegar no decantador, pôr o vinho e imagina, dia do almoço normal, família, não sei o quê, pegar no decantador, pôr o vinho e pôr já na mesa, contando que aquilo fica tipo numa garrafa bonita, né? E já queremos almoçar, já estamos todos sentados, é só servir e pôr na mesa. Quem nunca fez isso que me atira a primeira pedra? Duvido. A sério, olha, agora com essa dica de que tem que ficar a repousar, é tipo, imagina, começaste a fazer o almoço e deixa já então vir a repousar até a hora de servir o almoço, já pões pôr na mesa e já vai de facto servir o seu propósito. Boa. Isso mesmo. Boa. Gostei dessa, gostei. Olha, aqui há um comentário do Luiz que é: será que estás a beber um de uvas agressivas? Estás muito ativo, Mr. Sousa? Não, Enfim. Aqui é o Luiz a dizer que estás a beber, se calhar, de umas uvas muito agressivas porque estás muito ativo. Enfim. A Francinete diz que tens que fazer um resumo porque é muita palavra que ela não sabe escrever. O Eurico diz aqui que são muito boas dicas, estás aqui a deixar. O Leneto diz que mas eu mesmo vinho nunca mais, capaz de morrer. Eu acho que ele deve estar se a referir a uma ressaca. Sim, mas agora aqui com essas dicas já não tem mais que enganar. Quando fores comprar o vinho, já vais saber quais são os critérios. A Dilma está aqui a comentar que vê o brilho nos teus olhos quando tu estás a falar de vinhos, porque é um tema mesmo que és apaixonado por este mundo. O Pedro Dias pergunta, olha, boa, quais são os melhores vinhos produzidos em África? Klein das Bosch, este é o meu preferido da África. É um vinho, é um Cabernet Sauvignon da África do Sul, Stellenbosch. Ok. Que por acaso não havia respondido qual era a minha região preferida. É Stellenbosch. Ah, sério? Ai, que giro! Que giro! Stellenbosch é um paraíso. Olha, por acaso, é assim, eu não sou conhecedora de vinhos, como tu bem sabes, e estou aqui a aprender e a tirar muitas notas, mas tive a oportunidade de fazer a Rota dos Vinhos no ano passado em Cape Town e foi tipo... É brutal. Olha, foi top. Foi top. É foi brutal. top. Sem palavras mesmo. Sem palavras. Eu acabei de fazer agora em maio também. Ah, olha. Foi em maio.
Sim. Foi brutal. Não, é mesmo fixe. Porque mesmo que tu não tenhas assim um conhecimento muito aprofundado, as pessoas que fazem a prova dos vinhos, né, vão explicando as coisas e depois ajudam também a perceber como é que tu podes harmonizar. E eu adorei, tipo, harmonizar o vinho com doces, com chocolate. Com chocolate. Ai, Ai, meu meu Deus! Deus. Ai, meu Deus! Foi fixe. Maravilha! Maravilha, Maravilha. maravilha, maravilha. Yeah. E então, olha, isso até levamos aqui a outra pergunta. O Filipe está aqui a dizer live muito interessante, estou a gostar, estou a ganhar mais conhecimento, que bom, esse é o nosso principal propósito. Tem aqui uma pergunta que está aqui na caixinha, que é da Dilma, não, da Disselma, desculpa, que é a Neide, que aqui é como saber que vim acompanhar em refeições carne e peixe. Pareamento é uma outra galáxia. Mesmo, Mas vamos tentar resumir ao máximo. Sim, boa. Tradicionalmente, as pessoas recomendam vinho branco para carnes brancas e vinhos tintos para carnes vermelhas. Ok. Tradicionalmente. Tem boas exceções, dando exemplo, o Chardonnay costuma chamá-lo de vinho tinto das uvas brancas. Ok. O Pinot Noir costuma chamar de vinho branco das uvas tintas. Porque essas são as exceções. Tu podes acompanhar um Pinot Noir que é um vinho bastante leve, suave. Parece um vinho branco. Se não olhares para a cor, parece um vinho branco. Podes acompanhar com pratos de peixe mais pesados, tipo uma garopa, algo assim mais gorduroso. Podes acompanhar com um vinho tinto, Pinot Noir, seria ótimo. Ao passo que carnes mais leves, como um lombo de novilho, peito de frango, podes acompanhar com chardonnay, assim, na boa. Uma carne bem tenrinha, digamos, com ingredientes que não sejam, com temperos, ingredientes que não sejam muito vistosos, vistosos entre aspas, né? Tu podes acompanhar com um vinho branco chardonnay. Ok. Fora isso, saladas, por exemplo, podes acompanhar com vinhos mais leves, como o Riesling, que eu dei agora exemplo, que o Riesling produz o fruto, vinhos mais leves, mais doces, muito cítricos. Pronto, a regra básica costuma ser essa, mas pode-se quebrar essa regra, já mostrei aqui algumas exceções, mas em princípio acho que tens uma pergunta preparada também para isso, voltada para as tradições angolanas. Certo. Sim, olha, porque essa pergunta faz todo sentido, né? Essa combinação, porque como tu disseste, nós tradicionalmente estamos habituados que vinho branco vai ser sempre com peixe e vinho tinto vai ser sempre com carne, mas já percebemos que não necessariamente, pelo menos. Mas agora, olhando aqui para a nossa realidade, né? Porque eu gosto de dar exemplos daquilo que é o nosso dia a dia. Sábado, geralmente, almoço mufete ou funge. Imagina que eu quero almoçar funge. Quero comprar um vinho. Que vinho é que tu poderias me sugerir, por exemplo, com carne seca? Funge de carne seca, num sabadão. Sal combina bem com sabores azedos, um pouco ácido. Então eu recomendava exatamente um Syrah. Ok. Boa. Adoro. Nota bem. Eu não estou a falar de marca de vinho para a audiência, né? Estou a falar da marca de vinho. Quando digo Syrah, estou a dizer que pode ser qualquer marca da uva Syrah. Tá? Okay. E tem em Portugal. Não, se Portugal tens alguns, não tens tanto assim. Mas África do Sul tens muito, no Chile tem muito Syrah. E diga-se de passagem, os Syrah não são tão caros assim. Tens desde os mais baratos, estamos a falar na faixa de 7.000, 6.000, 7.500, até, prontos, até skyrocketing, né? Ok. Até o infinito. E se fosse, por exemplo, um prato de mufete, o que é que tu podias sugerir? Um mufete de... Pode ser de carapau, que, pronto, acaba por ser o mais habitual. Que vinha que tu podias nos sugerir?
Olha, há um carapau, um feto de carapau, tem feijão. Tem feijão. Não Ah, pode faltar o feijão. pronto, não pode faltar o feijão. Vamos aqui, eu sei que vai ter limão. Estou assim imaginando a combinação de ingredientes. No final do dia, o vinho acaba sendo um ingrediente na refeição que vai agregar valor e vai agregar experiência à situação ali, né? Então, para um prato, por exemplo, que tens feijão, tens limão, eu recomendaria um vinho assim que fosse mais, que não seja muito doce, mas que combine bem com o agridoce do feijão. Né? Da uva Pinot Gris, escreve assim, Pinot Gris, seria ideal para isso. Ok. Também aparece algum, não aparece assim tanto, mas aparece algum. Na ausência do Pinot Gris, um Pinot Noir também não ficaria mal. Um Pinot Noir bem fresco, ali entre 6 e 8 graus Celsius, não ficaria mal, ficaria ótimo também. Ok, boa. Boa. Eu já vou, porque eu tenho aqui uma pergunta ainda dentro desse tópico, mas só para não deixar passar aqui a questão da Selma. Qual é o melhor vinho para ti, né? Tinto, branco, verde ou rosé? Tocaste numa ferida, olha. Deixa-me só primeiro corrigir ali uma coisa. Sim. Força. Vinho verde é vinho é um vinho de uma região de Portugal chamada vinho verde. Ah, sério? Sério. Não é um vinho cor verde. Porque uma coisa que as pessoas acreditam muito é que existe mesmo assim, como do mesmo jeito que existe vinho tinto, vinho branco, vinho rosé, as pessoas acreditam que existe vinho verde. Não. Ok. Pronto, já desmistificamos aqui. Região, do mesmo jeito que existe Douro, Alentejo, Lisboa, também existe vinho verde. E que produz alguns vinhos num estilo único. Eles produzem um vinho ligeiramente gaseificado. Ok. Porém, a uva é a comissão vinícola de vinho verde definiu. Tá? Não é um vinho cor verde. Ok. Por exemplo, o Gazela é um vinho da região do vinho verde. Ok. Pois, e é muito conhecido, sim. Ok. Então já fica fácil de pegar a diferença. Ok, boa. Sim, mas para ti. Respondendo à pergunta, a minha uva preferida é certamente Cabernet Sauvignon. E não há lugar melhor no mundo para beber Cabernet Sauvignon do que França. Os vinhos de França são excelentes Cabernet Sauvignon, mas não fica nada de ver os vinhos da África do Sul, como disse, a minha região preferida é Stellenbosch, e o meu melhor vinho nessa região é o Stellenbosch, muito parecido muito parecido. Sobretudo da safra 2014, aquilo, meu Deus! Alegria! Yeah. Boa. Vinhos brancos. Eu sou muito fã de Riesling, porque eu gosto de notas doces, gosto de bastante açúcar residual na boca. Então, o Riesling para mim é ótimo. Riesling da Alemanha mesmo, ou da Nova Zelândia. Para mim, são os melhores. Sério? Da Nova Zelândia tem bons vinhos? Tem bons vinhos, tem muitos bons vinhos. Uau. São excelentes Ok. também. Ok, E boa. também. Ok, boa. Que bom. Só para não me perder aqui, porque felizmente aqui os curiosos estão muito ativos, estou a gostar. Sim, curiosos. Tínhamos que falar de vinhos. Acho que temos que chamar o Sousa mais vezes. Ai, adoro. Para não me perder. Deixa-me ver. Sousa, que vinho estás aqui a beber? Está aqui a Miriam a perguntar. Qual é o vinho que estás a beber? Ok. Eu estou a beber um vinho da Chateau Los Boldos, que é um vinho do Peru. É um Cabernet Sauvignon 2019. Decidi experimentá-lo hoje. Já há algum tempo boa. Exato, mas é típico é um vinho, é um Cabernet Sauvignon típico. Não tem nada de especial. Não é
não é daqueles vinhos que me dão hemorragias de prazer. Bebe-se, como se diz, né? Bebe-se. Bebe-se. Ok. Aqui o Orlando está a perguntar, o Orlando Domingos, como é que pode identificar um bom vinho pela cor? Pela cor. Prontos. Voltamos na questão das uvas. Uhum. Ok. A cor diz muito sobre o vinho, é verdade. A cor diz muito sobre o vinho. Consegue ajudar a pessoa a identificar se é um vinho novo, se é um vinho que já tem alguma idade. Vinho novo normalmente apresentam cores muito vibrantes, cores novas mesmo. Tá? Os vinhos tintos normalmente apresentam cores em violeta, apresentam cores como granada, granada mais profundo, granada mais pálido, mas granada aí vibrante. Quando seja ela em violeta, seja granada, seja rubi, quando apresentam as bordas assim meio acastanhadas ou meio alaranjadas, dá a ideia de que é um vinho que já tem mais idade, ou seja, quanto mais antigo, mais acastanhado, mais alaranjado essa cor vai se tornando. Tá? É essa a ideia. Mas é difícil dizer se o vinho é bom ou não só a partir da cor, porque é difícil, porque ali temos o fator uva, temos o fator idade, temos o fator... Enfim, temos vários fatores que é difícil identificar o bom vinho só a partir da cor. Okay. Eu diria que o bom vinho seria possível identificar se juntar os outros elementos. Né? Porque na prova, normalmente nós temos o olho, olhamos a cor, olhamos o corpo, a quantidade de álcool, né? Que dá para ver logo aqui pelas lágrimas na taça. Certo? Nós sentimos no nariz o buquê, e buquê aqui tem um significado especial, que é o conjunto de cheiros que vai denunciar desde o tipo de uva, o processo de vinificação usado, toda essa informação vem em cada cheiro. Tá? E no paladar. Então, quer dizer, quando estamos a ver alguém especialista a fazer isso, não é só simular comportamento, também é sentir o cheiro. Então, mesmo a sentir o cheiro. Porque tu vês os especialistas geralmente fazem isso, né? Tipo, pegam no vinho, olham para a cor, mexem tipo a taça, depois... Olha, e aqui mexer com a taça, né? O agitar aqui o vinho, não é por acaso, porque quanto mais se agita, mais o vinho respira, ou seja, liberta mais cheiros. Fica fácil a pessoa conseguir identificar, digamos, as três diferentes dimensões do buquê. Mas esse é um assunto que não nem adianta devagar aqui. Okay. Mas é só que dá para identificar se o vinho é bom ou não a partir desses três processos: vista, cheiro e palato. Ali sim, ali conseguimos ser. Ok. Curiosos, só atenção à jogada. Vocês quando estiverem a fazer provas já sabem as dicas que vocês têm que procurar. Atenção à jogada. Não quero curiosos que já não conseguem identificar o bom vinho, ok? Atenção à jogada. Atenção. Aqui uma outra pergunta do Filipe, que é... a minha questão vai sobre o vinho do barril. Será que é normal o consumo de vinho do barril? Acho que isso é um assunto controverso, né? Olha, vinho do barril. Vinho do barril. Pensem no que falamos sobre oxidação, sobre oxigênio. Tá? Normalmente o vinho que é consumido no barril, que é vendido no barril, este vinho tende a ficar muito exposto ao oxigênio. Quando novo, pode ser um bom vinho, mas nós não sabemos quantas semanas esse vinho já está aberto ali no restaurante, ou no bar da esquina, ou no sítio em que a gente vai consumir. E esse fator é o que mais contribui para a deterioração do vinho no barril. Sim. Então, eu, por exemplo, evito, não digo que não bebo, mas evito, assim, ao extremo, beber vinho do barril, porque eu não sei o que esperar. Pode acabar mal, é verdade. Sim, e o que tu disseste, né? Depois podemos ter aquela dor de cabeça terrível, porque o oxigênio nem sempre vai jogar a nosso favor e não termos a melhor experiência. Sim.
Concordo. Olha, aqui uma pergunta interessante. Por acaso é uma aplicação que eu também já usei, mas vou ouvir a tua opinião sobre, que é, não, aqui o casal diz, não sou apreciador de vinho, mas o Vivino ajuda a classificar a qualidade do vinho. Eu conheço a aplicação, por acaso, e tenho um amigo que também gosta muito de vinhos, e ele disse que dá a aplicação em função daquilo tipo do input que tu vais receber, do output que tu vais receber, dá-te algum suporte para tu saberes, por exemplo, a região, o ano, etc. Mas que na maior parte das vezes são as próprias pessoas a classificar o vinho, né? E cada um, como tu disseste, pode ter um palato diferente, gostos diferentes, etc, etc. Então, pode ser um bom indicador, mas não é o melhor indicador, né? Essa é a opinião de alguém que conhece de vinhos em relação à aplicação. Mas queria saber de ti, qual é a tua opinião sobre o Vivino? Olha, eu concordo muito com o que essa pessoa disse sobre o Vivino. Uhum. Em princípio, o Vivino é uma boa aplicação para saber mais sobre o rótulo do vinho. Quando a gente escaneia o vinho, a gente consegue saber a região, a gente consegue saber, inclusive, às vezes, o clima da região, consegue saber quais são as uvas que foram usadas naquele vinho, sobretudo naqueles vinhos do mundo antigo, que as uvas não são denunciadas logo no rótulo. Tá? Eu mesmo uso muito para isso. Uhum. Tá? Mas, para saber se o vinho é bom ou não, a classificação do vinho não é o ideal. Por quê? Porque, pronto, no Vivino está todo mundo. Exato. Está quem percebe do vinho, está também quem não percebe do vinho. E vai notar uma coisa no Vivino. Boa parte das reviews são positivas. Certo, certo. Então fica sem seu norte. Uhum. Não é ideal porque eu posso gostar do vinho e dar a minha classificação, e gostei. Mas tu achares, imagina que combinei com a refeição perfeita e aquilo correu super bem. Mas tu, por exemplo, vais experimentar o mesmo vinho com uma carne super condimentada e se calhar já não vais ter a mesma experiência, vai dizer que o vinho é horrível. No final do dia, não é que eu esteja errado e tu estejas ou errada e tu certo, né? Só depende da experiência que cada um teve ao provar o vinho. Então é isso, é um bom indicador, mas não quer dizer que a classificação devemos levar ao pé da letra. Boa. O que eu recomendo é que você tenha uma base para conseguir identificar um bom vinho. Uhum. Memorize mesmo as uvas básicas, tá? Essas que são universais que eu citei, algumas de Portugal que também são muito comuns aqui, como Touriga Nacional, que é o master das uvas em Portugal, Touriga Franca, enfim, Mochão, Sousão. Existe uma uva com meu nome. Existe, Conheçam algumas uvas básicas, conheçam como é que vinhos produzem essas uvas e baseado nisso vão testando até encontrar um quadro com o vosso paladar. Ok. Perfeito. Bem, eu estou aqui, tem muitas, meu Deus, curioso, vocês afinal têm muitas perguntas e nós temos pouco tempo, infelizmente, daqui a bocadinho vamos ter que dispensar o sopa, né? Infelizmente. Mas aqui há alguns comentários que eu quero ler, que aqui a senhora Fonseca diz como fazer a escolha correta de um vinho de acordo com a refeição, tu já meio que mencionaste isto. Depois também aqui uma pergunta que é o top 5 dos teus vinhos preferidos, também da senhora Fonseca. Olha, KWV 2016, Merlot. Cara, que só pensar nesse vinho, meu Deus. Os olhos estão a brilhar. Meu Deus. Alguém aqui já disse isso, os olhos até brilham. Meu Deus, eles não têm noção. Olha, há experiências na vida que muita gente nasceu, vai morrer e nunca vai sentir. São coisas únicas. KWV 2016. Prontos. Mas o primeiro deles, como sempre, Clendas Bosch 2014. KWV. O Clendas Bosch é Cabernet Sauvignon. KWV é Merlot. Tá? Uhum. Um Touriga Nacional que eu também assim amo de milhões é o Quinta da Bacalhoa, português. Quinta da Bacalhoa. Super bom. Olha,
Outro que eu também gosto muito, que é uma uva que eu ultimamente tenho consumido muito também, é o Primitivo da Passito. É um vinho Passito? italiano. Primitivo de Apacito. Ah, ok. Primitivo de Apacito. Ok. A produtora é a Bocantino. Ok. Encontras aqui esse vinho? Em Luanda? Todos encontras aqui. Ok, perfeito. Todos que eu estou bem encontras aqui. Boa. Yeah. Olha, mas um mesmo que eu gostaria de ter novamente, só tive 3 garrafas e infelizmente não consegui resistir, acabei a última. Uma da Malan House. Malan House é um Cap Classique. É um Cap Classique da Malan House. O Néctar. É o Néctar da Cap Classique, o Néctar da Malan House, Cap Classique. Uma nota rápida. Cap Classique, para quem não sabe, é o mesmo que champanhe. Ok. Eu tenho que falar isso, Elis. Tenho que falar isso. Champanhe, novamente, champanhe não é um tipo de vinho. Champanhe são vinhos da região de França chamada Champagne. Do mesmo jeito que existe a região Bordeaux, existe a região Champagne. E esses vinhos espumantes, que é o tipo de vinho espumante de Champagne, é que são apelidados de Champagne. Agora, eles fazem num estilo que também é só deles. Certo. Então, os outros países, que também são grandes produtores de vinho, pegam esse estilo e dão os seus nomes. A África do Sul chama de Classique. O champanhe de França, na África do Sul, é Cap Classique. Ok. Na Argentina é... agora esqueci-me o nome, também é muita coisa. Pronto, na Argentina tem um nome diferente também. Na Itália é Cava. Ah, ok. Exato. Boa. Que Mas interessante. isso não também tá. Ai, que bom. Olha, eu quando aprendo coisas novas, fico assim excited. Então, tipo, perdoe-me, não consigo conter a emoção. I'm excited. Olha, aqui uma pergunta que é do Cachique 2020, que efeitos, acho que isso tem a ver com a pergunta dos sulfitos que há pouco tempo mencionaste, que efeitos tem o vinho para a saúde do homem? Do homem, acho que é no geral, né? Acho que é no geral. Sim, ser humano, no caso. A procuração do homem. É assim, há muitos cientistas que advogam que os taninos fazem muito bem, e fazem bem, mas as frutas comuns têm muito mais taninos que o vinho. Então não é desculpa para consumir o vinho. Tá? O que eu digo é que um bom vinho alegra o coração do homem, sobretudo em boa companhia, e isso faz muito bem à saúde. Boa. Seja mental. Sim. Olha, por acaso, como... Eu não sei se tu também tens conhecimento disso, mas houve um estudo feito há algum tempo atrás que tinha a ver, acho que, com a dieta mediterrânica, né? Que supostamente, na escala das comidas saudáveis, a dieta mediterrânica é a melhor, porque tem peixe, tem os legumes, tem o azeite, etc. E em relação às bebidas, também, se não me engano, havia uma informação de que se tu consumires pelo menos, claro que daí não vais beber até o infinito, né? Mas que o vinho, né, usado de uma maneira saudável, vamos assim dizer, também seria bom para o próprio organismo, né? Porque até onde eu sei, o vinho também tem antioxidantes, sim, que acabam por ser benéficos, que é para a nossa saúde, né? Como tal. Se não me engano, eu acho que eu vi há uns 5 anos atrás, ou uma coisa assim parecida, um estudo que dizia isso, não me lembro com certeza dos detalhes, mas que... Sim, não percebi? Eu lembro desse estudo. Eu pessoalmente sou cético a muitos estudos, porque entendo, e pronto, isso é um pouco contraproducente a live aqui que estamos a fazer, mas pelo menos a minha opinião pessoal. Há muitos estudos que são encomendados e comprados pela indústria. Certo, sim. Para promover, para vender e coisas parecidas.
Sim, o que é que o vinho faz? O vinho, como boa parte das bebidas alcoólicas, quando consumidas com moderação, são vasos dilatadores naturais. Ou seja, Uhum. aumenta a circulação sanguínea, o coração bate mais rápido, e isso feito com alguma frequência, isso lembra o quê? Exercícios físicos. Certo, certo, Com certo. alguma frequência, na medida certa, faz bem, Uhum. mas é muito difícil para a maior parte das pessoas manter a medida certa e a frequência correta. Sim, sim, Né? sim. Agora, todos os outros elementos, eu acho que, para minha opinião pessoal, é coisa para o americano ver e é coisa para vender peixe. É o que eu acho. Assim mesmo. Não, mas é verdade, o que tu disseste é Agora verdade. Há coisas. acabei de perder 1 milhão de patrocínios, mas pronto. Sim, não, mas é verdade, o que tu disseste é verdade, sim. Há muitos estudos sobre muitas coisas. Tu ouves, por exemplo, há décadas atrás, o leite era a melhor coisa. Hoje tu já ouves que não, o leite não é a melhor coisa. Chega a idade do ser humano que já não devia mais consumir leite. Então, sim, há estudos que são encomendados por determinadas entidades e depois a informação dissemina-se tanto que nós assumimos aquilo como realidade e como benéfico para o ser, para o ser humano. Mas eu acredito que é como tu disseste também, na dose certa, né? Com moderação, não é beber tipo todos os dias, beber até o infinito. Se calhar não vamos ter assim resultados nefastos, é muito pelo contrário. Pois, bem, Sousa, eu infelizmente eu tenho que te deixar ir, porque já estamos aqui há mais de 1 hora e amanhã é dia de trabalho. Sim, temos que trabalhar, que é para poder comprar as garrafas de vinho, para poder beber e para poder viajar e fazer as provas. Temos que trabalhar. Mas eu já vi que os curiosos aqui já estão a pedir bis, já estão a dizer que tem que fazer a live parte 2. E eu até vou deixar aqui um desafio para ti, Sousa. Vou deixar um desafio para ti, para voltares aqui para 145 graus, que é nós fazermos uma live parte 2, onde nós vamos focar, para além da história do vinho, né, que nós já falamos aqui, mas da harmonização com a comida. Porque juntar a parte da comida dos restaurantes dos 145 graus, mais o vinhaço do Sousa, eu acho que é tipo... É tudo o que nós precisamos aqui. É tudo o que nós precisamos. Pessoal, para quem desejar ter informações semanais sobre vinho, sigam a minha página, a Vinhaço. Tá? Penso que está no flyer, está tá lá na descrição, tá lá em cima também. Sigam a página. Semanalmente, sempre possível, nós provamos um vinho fino, fazemos a review e pronto, deixamos também dicas e sigam ali para terem mais dicas semanais. Boa, boa, boa. Adoro, adoro. Pessoal, então, atenção à jogada. O Sousa tem a página Vinhaço. Vocês quiserem informações, as perguntas que vocês não viram respondidas aqui na live, podem sempre colocar. E como viram, sim, o Sousa faz a review dos vinhos. Eventualmente vocês podem ter dúvidas, questões sobre um determinado vinho. Podem sempre colocar e acredito que ele vai estar disponível para responder. Sousa, não sei se queres deixar aqui mais algum recado, se queres dizer mais alguma coisa aqui para os curiosos, antes de nós nos despedirmos. Só dizer que foi muito bom estar aqui com vocês, a partilhar esse momento. Eu estou a beber vinho. E o mundo dos vinhos é muito grande, há muito que se aprender. E é importante participar em lives como essa, é importante procurarem conhecimento. Se vocês realmente têm algum interesse em perceber melhor que vinho comprar, que vinho escolher da prateleira, é necessário que se eduquem um pouco mais, é necessário que busquem um pouco mais de conhecimento. E essas lives e a nossa página está exatamente ali para isso, pessoal. Por isso, mais uma vez, sigam. E pronto, sempre que possível, estou aqui também para responder, para dar o suporte necessário. Ok, top, top, fantástico. Bem, curiosos que estiveram aí do outro lado, muito obrigada por terem estado aqui, por terem interagido, colocaram muitas perguntas, vocês foram mesmo tipo fantásticos. A interação aqui da live, a colocarem as perguntas, a interagirem aqui conosco, foi mesmo muito, muito top. Sousa, obrigada pelo tempo que tu dispensaste aqui aos 145 graus. Eu, a Curiosa Master, super agradeço.
E já quero marcar parte 2, com certeza. E voltaremos Com aqui para certeza, mostrar. com certeza. Não foi suficiente o tempo. Obrigado. Boa, muito obrigada. Então, pessoal, beijinhos e até amanhã. Até amanhã.